Pois bem, meus amigos, o assunto que dominou as redes sociais ontem de tarde foi a petista Patrícia Leles, que está sendo procurada por nada mais, nada menos do que o próprio FBI por uma acusação de fraude. Finjam surpresa. Um petista acusado de fraude? Nunca vimos antes na história deste país? E não é só sobre isso que a gente vai falar. Eu tenho também novidades sobre o caso do vídeo ostentação que a gente viu na semana passada do filho do ministro Benedito Gonçalves. Benedito, missão dada é missão cumprida. Tenho novidades sobre a treta dos Yanomamis que continua acontecendo no norte do país, mas dessa vez a treta envolve carnaval e também vou dar aquela contextualizada marota. Temos o caso emblemático do racismo ambiental, Aniele Franco, a ministra do Lula, sempre trazendo memes de qualidade para este canal. Temos uma treta muito interessante aí para analisar entre Bolsonaro e Valdemar. E de quebra, no fim do vídeo, eu vou mostrar para vocês que Zé Dirceu está preocupado com a direita. Se Zé Dirceu está preocupado, é uma boa notícia para nós. Há uma luz no fim do túnel, afinal de contas, Zé Dirceu não é qualquer petista. Ele é um petista muito estrategista e muito inteligente. Então, as coisas que ele fala nessa entrevista aí que eu vou analisar com vocês no vídeo de hoje vai dar uma certa animada na galera, que eu sei que o clima tá pesado, mas é 2024, ano de eleição, e a gente não pode parar. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. Eu sei que é um pouco chato, mas eu tenho recebido todos os dias mensagens no Twitter, no Instagram e até comentários aqui no YouTube de pessoas que não são notificadas dos meus vídeos ou que foram desinscritas. Isso pode ser por causa da falta de interação no vídeo. Então, é muito importante o seu comentário, pode ser qualquer comentário, curtir, isso ajuda demais. E agora sim, feita a introdução e a mendicância básica do início, vamos para a pauta de hoje. E nós começamos aqui com ele, maravilhoso, o homem que é pura ostentação, aliás, não só ele, como a família, o filho do ministro do STJ, Benedito Gonçalves. Olha a notícia que saiu no Estadão. Justiça ordena a retirada de vídeo em que filho do ministro do STJ aparece ostentando roupas de luxo. Segundo a juíza do TJ do Rio de Janeiro, o vídeo pretendia ridicularizar o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, foi relator da ação no TSE que tornou Jair Bolsonaro inelegível. Que mundo pequeno, né? Justo o filho desse juiz. Só que é um vídeo que foi feito, gente, na Europa. Se eu não me engano, é na Holanda que esse vídeo foi feito por um TikToker que tem um perfil dedicado a mostrar o que as pessoas vestem nas ruas da Europa. E assim, me pareceu, assistindo o vídeo, que foi de comum acordo. E ele mostrando as pulseiras que estavam escondidas embaixo do casaco, o relógio, seu relógio de R$1 milhão, a esposa, o filhinho, tênis caríssimos, aquela jaqueta horrorosa, caríssima também. Então, essa é uma narrativa que não se sustenta, mas nem por 1 milímetro, porque o holandês não conhece o seu Benedito. O seu Benedito pode ser famoso aqui no Brasil, né? Missão dada, missão cumprida. A gente viu esse vídeo. Agora, ele não é tão famoso assim a ponto de um holandês querer denegrir a imagem dele. E aí, agora, a esquerda chora com essa palavra, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Porque o Diário do Poder foi atrás de saber de onde que saiu tanto dinheiro. Porque o homem vestia ali, junto à família dele, dá para comprar um apartamento de luxo numa grande cidade. Então, de onde é que saiu tanto dinheiro? A gente fica curioso. Se é que pode ter curiosidade
verdade na democracia. Acho que talvez as pessoas curiosas estejam ameaçando a democracia, mas quem fez a pesquisa foi o Diário do Poder. Eu só estou lendo a manchete aqui, entendeu, pessoal da STF? Só estou lendo a manchete. Então, segundo o Diário do Poder, capital social das empresas de Felipe não paga metade de suas pulseiras. O Diário do Poder fez consulta às páginas de venda das marcas ostentadas. Aí fica a pergunta, não sei se alguém souber, responde para mim aqui nos comentários. De onde será que saiu tanto dinheiro assim? E rolou aí uma montagem do Instagram com ele ostentando em jatinhos particulares. É ostentação em pessoa. Será que é tudo de um amigo dele? De repente as coisas são do amigo dele também. Vocês estão maldando do rapaz e da família. E por falar em justiça, um vídeo que também viralizou bastante aí na semana passada foi de uma audiência de custódia em que a juíza oferece cafezinho, pergunta se o meliante está com frio, né? Ela é uma pessoa muito humana. E agora, para vocês verem assim, o estágio em que está o nosso judiciário, a OAB de Roraima pede honraria para a juíza que deu café e paletó a preso. O caso foi em uma audiência de custódia na quarta-feira e o presidente da OAB Roraima citou a atuação ética e humanizada da magistrada. A gente fica até... Deixa eu escorrer a lágrima aqui. Eu tentei saber, mas eu não achei em lugar nenhum qual que é o crime que levou esta pessoa tão querida, né, tão maravilhosa, até a audiência de custódia, para saber se o tratamento para a família da vítima foi o mesmo. Será que a vítima teve o mesmo tratamento? Será que a vítima ainda está entre nós? Pode ter acontecido um caso de que a pessoa nem mesmo está mais entre nós. E aí fica a questão. Em uma sociedade civilizada, nós devemos tratar bem os bandidos ou as vítimas? Tudo bem, a vítima tem que ter um tratamento humanizado. Mas aqui no Brasil, o que nós estamos vendo é bandido sendo solto, policial perdendo a vida por causa desses bandidos que deveriam estar presos e estão nas ruas, mulheres sendo violentadas, pessoas perdendo a vida de forma bárbara, com pauladas na cabeça. E a gente não tem como não fazer a ligação entre essa benevolência dos nossos magistrados com essa classe de meliantes. Esses são os termos que eu posso comentar aqui. E passemos ao episódio dos Yanomami, porque ela, outra ministra do Lula, empoderada, Salgueiro terá Guajajara em desfile sobre Yanomami no carnaval. A escola de samba abordará o aquecimento global e os direitos indígenas em samba enredo de 2024. Que coisa linda! Será que eles vão falar sobre isso aqui? Ó, tá na Folha do São Paulo, então não é fake news. Que é o que sai na Folha, não é fake news, né? Garimpo retoma força e desnutrição se incorpora à rotina dos Yanomami. E aí, eles não iam acabar com esse negócio todo que estava acontecendo lá? As fotos, inclusive, eu não posso nem mostrar aqui, porque são crianças esquálidas, uma coisa super triste, deprimente. Enquanto isso, vai ter o carnaval dos Yanomami. Será que não seria melhor pegar esse dinheiro do carnaval e dar comida para os Yanomami, já que eles se importam tanto, né? Vamos fazer o desfile dos Yanomami, vamos alimentar o Yanomami. E uma pessoa que está sumida, que é muito preocupada com essa causa aí dos índios, é o seu Barroso. Olha só, em 2021, o seu Barroso deu 5 dias para o Bolsonaro explicar a situação do povo Yanomami. E até agora eu não vi ele se manifestando, não vi artista fazendo vídeo com música triste no fundo. Se alguém vê alguma coisa dessas por aí pela internet, me avisa que eu faço a justiça aqui, publico. E finalmente chegamos ao caso dela, a mitomaníaca Patrícia Leles, que ela conseguiu ultrapassar as fronteiras e agora ela é uma procurada pelo FBI, oficialmente, por causa de uma fraude. Quem diria uma petista sendo acusada de fraude, né? Inédito. Matéria do Globo. Patrícia Leles é procurada pelo FBI por aplicar golpe. Aí o golpe, ó, os petistas gostam de golpe, ó. Ela tá sendo procurada porque aplicou um golpe milionário como
falsa advogada de imigração nos Estados Unidos. A jornalista é acusada na justiça de ter se apropriado de 3,4 milhões de reais. Ela já concorreu à eleição, se envolveu em polêmicas com Marco Feliciano e Eduardo Bolsonaro e já foi fichada pela polícia da Virgínia por falsa comunicação de crime. Não foi polêmica, vamos relembrar rapidamente aqui. São uns vídeos há muito tempo atrás, eu comentei esses casos. Ela acusou tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o pastor Marco Feliciano de terem assediado ela. A esquerda fez um bafafá, um auê, rolou inclusive um laudo psicológico atestando que ela era mitomaníaca. Gente, ela acusou até o Glauber, tá? Até o Glauber Braga, o marido da Sâmia Bonfim, de ter assediado ela. Talvez a Sâmia Bonfim saiba. Vamos perguntar, de repente a Sâmia Bonfim sabe onde é que tá a Patrícia Leles. Pra quem não lembra, tá aí a fotinho dela, olha ali, filiada ao PT. Em 2021, ela postou assim: essa petista safada está aqui toda trabalhada no biscoito pra te convidar a se filiar ao PT. E o perfil oficial do PT foi lá e respondeu: façam como a companheira Patrícia Leles, Felice, agora ela sendo procurada pelo FBI, mas Patrícia Leles, ela é de uma cara de pau, assim, nunca antes vista na história deste planeta. Ela postou, e olha, vamos dar risadas junto aqui com os posts da Patrícia Leles falando sobre o caso. Querido diário, comecei 2024 sendo procurada pelo FBI por mesmo o governo sabendo que estou em asilo político em outro país. Meu crime: peguei documentos de uns norte-americanos safados que me pediram para ser bode expiatório contra os meus e meti o pé. Boa sorte, USA, e contem sempre comigo para estar contra o governo norte-americano. Já comento aqui que uma jornalista escrever bode expiatório com S é um negócio triste demais. Triste demais. Que nível que estão os jornalistas no Brasil. Bode expiatório é com X, dona Patrícia Leles. E aqui ela tá dizendo que ela pegou os documentos de uns norte-americanos para proteger os seus amiguinhos e já não está. Segundo ela, mas a gente não pode confiar muito no que ela diz, porque afinal de contas ela tem um diagnóstico de mitomaníaca, mas não ficou por aí. Ela foi lá e postou mais. Olá, Twitter e várias pessoas que não conheço, mas acreditam que eu devo explicações de algo. Sim, o FBI nos Estados Unidos está me procurando, mas já sabem exatamente onde estou como exilada política. Pausa aqui. Exilada política. Ela fugiu dos Estados Unidos porque os Yankees norte-americanos republicanos... Deve ser o Trump que tá atrás dela, né? Que quem é exilado é porque tá sofrendo perseguição política. E se ela saiu dos Estados Unidos e tá exilada em outro país, então é a galera dos Estados Unidos que tava perseguindo ela por causa de política. Que mulher importante, hein? Que mulher importante. Foram meses de perseguições e falsas acusações. O FBI... Não é o Sandy, não, é o FBI, falsas acusações. Meu suposto crime: não aceitei que me fizessem de bode expiatório contra aqueles que consideram como meus irmãos por cultural e principalmente por lado político, sim. Roubei todas as provas que puder para mostrar o meu lado da história e garantir minha segurança. E a pausa aqui que o bode expiatório foi com S de novo, eu não vou nem comentar a concordância, senão esse vídeo vai ficar quilométrico. Mas que troço mal escrito, ainda mais quando a gente tá falando de uma jornalista. E esses documentos já foram entregues ao governo que me garantiu o asilo político. Onde será que ela está, hein? Pra mim, ela tá nos Estados Unidos ainda, será achada, e olha, por esses crimes ela pode pegar até 30 anos de cadeia, pelo que eu vi por aí. E agora, publicamente, de forma segura, posso dizer fuck USA, e até que enfim estou fora deste país de bosta. Se quiser, pode acabar com a minha vida, mas eu jamais iria contra o meu próprio povo, ainda mais para dar informações aos Estados Unidos. Agora vou ali curtir uma praia bem tranquila, beijos e mais beijos. Então, o governo dos Estados Unidos queria informações secretas que Patrícia Leles tinha. É muita loucura, né? Vamos aguardar. Eu acho que ela está nos Estados Unidos. Em breve voltarei aqui para dar a notícia de que o FBI encontrou e que a moça está na cadeia. Assim ela para de mentir um pouquinho. Eu achei esse post de uma pessoa aleatória
no Twitter, mas que diz muito. Ele posta assim: o trio Ternura que foi linha de frente do Lula nas redes sociais. Aí tem uma matéria do Janones, que o Ministério Público Federal do Distrito Federal abriu um inquérito para investigá-lo sobre o caso das rachadinhas, o FBI procurando a Patrícia Leles e o Thiago Reis, que tem um mandado de prisão expedido. E são justamente essas pessoas que querem fazer o povo acreditar que a lei das fake news é boa e que eles querem proteger o povo de informações falsas. Então aqui fica muito claro qual é o tipo de pessoa que quer censura na internet. É o tipo de pessoa que manda tirar o vídeo do filho do desembargador, essas 3 pessoas aqui, porque eles detestam quando vídeos como este que vocês estão assistindo agora ficam no YouTube, porque eles ficam completamente desmascarados. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Não, sinceramente, né? Esse trio aqui não dá. E o vídeo do filho de Salomão lá, não dá pra acreditar que o vídeo foi feito por constrangimento. É um troço que não para em pé. Mas vamos falar também, eu não podia deixar de comentar esse caso. Foi um post que a Aniele Franco fez durante o fim de semana para comentar as enchentes que acontecem lá no Rio de Janeiro. Ela posta o seguinte: estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. A imagem que vem na minha cabeça quando fala de racismo ambiental só pode ser isso aí, né, pessoal? Racismo ambiental. Fala sério. E todo mundo comentou sobre isso porque é um troço extremamente ridículo. Então, o problema não é a falta de investimento em infraestrutura, políticos que desviam dinheiro para comprar respiradores em negócio que vende a erva aquela, né, da boa, ou então esses governadores que fazem a máfia dos transportes, a máfia dos lixos, obras superfaturadas com material de baixa qualidade, cobram impostos altíssimos, deixando a população cada vez mais pobre. Não, este não é o problema. O problema é o racismo ambiental e climático. A incrível capacidade dos esquerdistas de descreverem um problema que acontece e achar uma causa ou uma solução totalmente fora da realidade. O negócio pegou tão mal, teve tanto meme na internet, que na segunda-feira ela voltou às redes sociais, fez um videozinho explicando, porque o ignorante é você, é uma pessoa culta, uma pessoa evoluída, uma pessoa que sabe o que é o racismo ambiental. E aí ela faz um vídeo ali, né, sobre as chuvas no Rio de Janeiro, racismo ambiental e como ele se manifesta nas grandes cidades. O governo federal e os poderes locais estão agindo em conjunto para a redução de danos. E é claro que a assessoria de imprensa do PT, Jornal Globo, foi lá e fez uma thread. As chuvas o que é o racismo ambiental? As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro neste final de semana causaram inúmeros prejuízos, principalmente à população mais pobre. A ministra Aniele Franco apontou que o racismo ambiental é uma das causas do desastre. E aí fica a dúvida, quando teve a enchente aqui no sul, em Santa Catarina, em bairros nobres, casas boas, onde a maioria da população é branca e a maioria das pessoas afetadas foi branca, aí não era racismo? Depende do estado que a chuva cai, a chuva escolhe cair onde tem negro, onde tem branco. Quando acontece algum desastre ecológico lá no Japão, aquele terremoto que aconteceu no início do ano, foi racismo climático também? Racismo ambiental, porque atingiu a cultura asiática? Ah, pelo amor de Deus, a pessoa não precisa nem ter muito estudo para entender que isso aqui é uma baboseira. O problema no Brasil é político corrupto, safado, que rouba dinheiro, que faz caixa 2 e que quer ganhar, sei lá, 70 mil por mês, enquanto o povo se ferra na pobreza. Esse é o problema. Não importa a cor da pele, não importa se é um branco, se é um negro, se é um azul, se é um amarelo que está sofrendo. O que precisa acabar no Brasil é a impunidade, tanto dos corruptos quanto dos bandidos, que a gente já viu vários casos aí. Agora vamos para a treta. Matéria da Gazeta do Povo. Bolsonaro menciona risco de implosão do partido após elogios de Costa Neto ao Lula. O seu Valdemar deu uma entrevista falando que o Lula era muito popular, enfim,
começou a rodar esse vídeo ontem nas redes sociais. Vejam o que o próprio Bolsonaro falou. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Essa semana tinha um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Eu vi. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não tem. Ele não fala o nome, mas nós que somos pessoas antenadas sabemos que ele está falando do Valdemar. O próprio, que eu fui no perfil do Valdemar, eu assisti a entrevista para entender o que estava rolando nessa treta. E o Valdemar falando ali, ó, não existe comparação entre Lula e Bolsonaro. Lula é popular, sim. Lula é muito popular. Pena que ele não sai na rua pra gente ver o quanto o povo ama ele. Parece que agora ele vai começar a viajar pela Bahia. Parece, porque é ano de eleição municipal. Então aí o Valdemar com aquela palmolência digna do Centrão, falando que o Lula era muito popular, mas que o Bolsonaro era diferente. Afinal de contas, o partido dele só é o que é hoje, graças ao Bolsonaro. Mas outra coisa que poucas pessoas comentaram sobre essa entrevista e que também me irrita quando eu vejo isso vindo da boca do Valdemar, mas não me surpreende. Eu sei muito bem quem é Valdemar. Ele elogiou o Lula pela escolha do Lewandowski para o Ministério da Justiça. Eu não preciso dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Então, vamos mostrar aí de forma educada para os políticos que nós estamos acompanhando. Nós não somos mais apenas apertadores de botão. Enquanto a gente puder, a gente vai acompanhar o trabalho, as declarações e a gente vai pressionar, porque a gente não quer viver num país socialista. Se é que é permitido não querer viver num país socialista. Mas passemos aqui para o Zé Dirceu, que está preocupado. Achei interessante trazer essa matéria do Estadão aqui para vocês, porque isso aqui me deu até um certo ânimo agora para 2024. Presta atenção no que o Zé Dirceu disse. Lembrando que o Zé Dirceu é inteligente, é um esquerdista inteligente, não é que nem a Aniele Franco, entendeu? A Aniele Franco é meme. O Zé Dirceu eu já levo um pouco mais a sério o que ele diz, tanto pro bem quanto pro mal. Então o Zé Dirceu disse: direita está ganhando disputa político-cultural. Ex-ministro da Casa Civil de Lula afirma que o partido precisa se reconstruir e defende Haddad das críticas que tem recebido da própria legenda. O ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo do Lula, seu Zé Dirceu, afirmou neste domingo, dia 14, que a direita está ganhando a disputa política e cultural no Brasil e defendeu uma atualização política, teórica e de organização para o PT. As declarações foram dadas em entrevista ao Pod 13 Bahia, o podcast do PT na Bahia. E a gente sempre fala aqui no canal que, claro, nós temos que prestar atenção na política, mas que a nossa batalha é cultural. E, pelo visto, os petistas estão com dificuldades no campo cultural, o que, assim, me deixa feliz. Sim, porque é um avanço, apesar de tudo isso que a gente está vendo, da censura, de tudo que acontece no Brasil atualmente. Se a gente for comparar com 10 anos atrás, 11 anos atrás, 2013, quando eu comecei a acompanhar a política, realmente está bem diferente. Antes não tinha quem entendesse o que é a guerra cultural, todo mundo achava que o PSDB era de direita, e agora as pessoas ainda caem no conto do vigário normal, do ser humano, né? Então vamos ficar atentos, um pouco mais atentos. A gente vai melhorando a cada eleição, quem sabe um dia a gente chega lá. Vamos pegar aqui mais um trechinho dessa entrevista. Uma declaração do próprio Zé Dirceu. O PT vai fazer um congresso em 2025. Precisamos pensar como vamos fazer uma mudança no PT, afirmou o ex-ministro. Se nós analisarmos a situação da direita, não só parlamentar e eleitoral, também diretório, território e militância, PP, PR, PL, PSD, União Brasil, eles estão ficando fortes. Hoje, o Brasil está muito politizado e em disputa político-cultural. E a direita está ganhando. E é por isso que eles precisam censurar as redes sociais.
precisam censurar as redes sociais para tentar engambelar os desavisados, e principalmente eu gostei de ver que ele fala sobre essa militância, um pouco mais de capilaridade que a direita ganhou. Está longe do ideal, mas se a gente for comparar o PT lá do primeiro mandato do Lula para o PT de agora, ele tem menos força. Tem sim, pessoal. Muita coisa que o Lula quis aprovar, ele não conseguiu. A começar até pela própria censura. Porque se fosse depender da vontade do PT, no primeiro dia ia ser implementada a censura no Brasil. E a gente tá conseguindo barrar. Não é aquele Congresso conservador maravilhoso, a gente tem problemas no Senado, tem o Pacheco, tem o Judiciário, tem todas essas dificuldades. Mas a gente tá vendo aí o PT perdeu força sim do primeiro mandato para agora. Segue aqui. Na entrevista, Dirceu reforçou autocríticas vocalizadas. Eu acho isso bárbaro, né? Falas, vocalizações, não tem mais declaração. Interessante esses termos. Vocalizadas recentemente por Lula sobre a estrutura do partido. Segundo ele, o partido poderia ser 10 vezes maior. E é verdade, pessoal. Dado o apoio eleitoral e social da sigla. Uma das tarefas principais é a disputa político-cultural e dos territórios. É o boca a boca nos municípios agora, é o pé no barro que vai contar, e a gente já comentou várias vezes sobre isso. Nesses anos, houve uma mudança social e cultural enorme. Obrigada, professor Olavo de Carvalho. Você foi o grande responsável por essa mudança social e cultural. Por causa do fundamentalismo religioso. Fundamentalistas. Oh, meu Deus, Jesus Cristo, essa gente aí. Por causa da ocupação dos territórios por força dos partidos de direita. E nós recuamos. Vimos agora, no 1º de maio de 2023, que não houve uma mobilização nacional. E o 1º de maio é um marco realmente. Antigamente tinha aquelas manifestações gigantescas, o PT enchia as ruas e eles já não têm mais essa força. Quem tem a força de fazer manifestação é a direita. Tudo bem que ultimamente a gente tá meio quietinho aí porque tá meio complicado, mas a direita mostrou a sua força em 1º de maio, em 7 de setembro, né? E para fechar, olha que interessante, Seu Tachad, vamos falar sobre Seu Tachad. A empresa chefiada pelo sobrinho do Tachad movimenta bilhões, com B de bola, sem pagar imposto. Guilherme Haddad Nazar é diretor-geral da Binance no Brasil, acusado por CPI das pirâmides financeiras de dever 300 milhões de reais em impostos anualmente. Seu Tachad, 300 milhões, o senhor está precisando de dinheiro, para de ficar taxando as blogueiras da Shein. Aliás, se preparem, porque tá rolando aquela disputa ainda no Senado, ainda não foi nada definido sobre o fim da desoneração, e uma das propostas do Haddad é colocar imposto, inclusive, nas importações abaixo de $50. Atenção, blogueirinha da Shein que fez o L. Olha aí o que o Tachad tá fazendo com você. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!